Naquela madrugada, o Estreito de Hormuz estava mergulhado numa escuridão absoluta. A bordo do Centro de Informações de Combate do USS Mason, a tela de radar repentinamente explodiu em branco. Uma enorme bola de fogo havia irrompido sobre a ilha de Qashm, e segundos depois, todo o Estreito de Hormuz ganhou vida de uma só vez. Lanchas da Guarda Revolucionária Islâmica dispararam para fora de cavernas costeiras. Os drones elétricos subiram ao céu noturno em perfeita sincronia. Sirenes de alarme ecoaram pelos navios de guerra americanos fundeados ao largo. E naquele instante, Washington compreendeu que havia atirado fogo ao barril de pólvora do estreito inteiro. Para o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, o Estreito de Hormuz é uma fortaleza. Enquanto a fumaça subia das ruínas da ilha de Qashm, Teherã ativou imediatamente seu plano de contingência naval. Mais de 130 embarcações de ataque rápido da Guarda Revolucionária, compactas, construídas em fibra de vidro e letalmente equipadas, irromperam de cavernas costeiras e bunkers subterrâneos ao longo da costa recortada do Irã. As lanchas serpenteavam pelo labirinto formado pelos imensos petroleiros comerciais, usando esses gigantes de aço como escudos físicos para mascarar suas assinaturas térmicas e rastros de radar. Voando a apenas alguns metros acima das ondas de drones Shahed 136 avançavam em padrões sincronizados. A missão era clara: saturar os sensores e cegar a frota americana com um volume avassalador de alvos. Minutos depois do início dos primeiros disparos, nos convéses dos destroyers classe Arleigh Burke, o ar estava carregado com o cheiro de ozônio e sal marinho. O sistema de combate Aegis, o cérebro digital da frota, estava sendo levado aos limites do seu processamento. Nas telas de exibição tática, os vetores de alvo começavam a se multiplicar mais rápido do que qualquer ser humano poderia contar. A voz do coordenador tático ecoou pelo sistema de comunicação interna, anunciando múltiplos objetos de movimento rápido em variados azimutes. Dos tubos de lançamento do sistema de lançamento vertical Mark 41, chamas brancas irromperam enquanto mísseis e SSM rasgavam a noite. Esses mísseis interceptores formavam a primeira linha de defesa, concebidos para despedaçar o enxame de drones antes que pudessem fechar a distância. O cerco de Hormuz havia começado oficialmente. A situação operacional no Estreito de Hormuz evoluiu de simples assédio para um pesadelo em plena escala quando Teherã lançou seu ataque de saturação. Os drones Shahed desempenharam o papel de vanguarda. Por trás dessa cortina de drones de baixo custo, a Guarda Revolucionária desencadeou golpes pesados. Mísseis antinavio C-802. Esses projéteis voam tão rente ao mar, a menos de 10 metros de altitude, que praticamente desaparecem no ruído de fundo criado pelas ondas e pelo spray de água salgada. Pior ainda, os operadores iranianos estavam empregando a chamada tática de sombreamento, ajustando as trajetórias dos mísseis para alinhá-las com os cascos dos imensos petroleiros comerciais. Para os operadores de radar a bordo do USS Mason, os mísseis entrantes pareciam fazer parte do tráfego civil de petroleiros até o último instante possível. Momentos depois, dentro do destroyer classe Arleigh Burke, o oficial de ação tática assistia à tela de radar se encher de centenas de vetores vermelhos. A resposta foi um clarão de relâmpagos saindo do sistema de lançamento vertical Mark 41. O SM-6, o executor de longo alcance da frota, soou em disparada pelo céu. Esses mísseis usam cabeças de busca de radar ativo para rastrear alvos, varrendo todo o horizonte para destruir os C-802 antes que pudessem alcançar as rotas dos navios civis. Mas o volume puro do enxame estava além de qualquer imaginação. Em meio às explosões ensurdecedoras, um drone Shahed 136, embora carbonizado e fumegante, ainda impulsionado por seu motor rugindo, escapou pela cortina de fogo interceptora. Era uma visão aterrorizante, uma silhueta negra e irregular disparando em direção à ponte do Mason. A menos de 1.800 metros de distância, a última linha de defesa do navio, o sistema Phalanx Mark 15, assumiu o controle. O canhão Vulcan,
M61A1 de 20 mm rugiu como uma motosserra gigante cortando aço. Ele despejou 4.500 balas de tungstênio por minuto, criando uma verdadeira parede de chumbo. O drone se desintegrou em uma bola de fogo a menos de 45 metros do casco do navio, gerando uma enorme coluna d'água que se chocou violentamente contra o flanco da embarcação. Foi naquele momento que os americanos compreenderam que seu adversário não era mais um inimigo simples. Era o cenário do mosquito picando o elefante. O gigante pode estar repleto de poder de fogo, mas ainda assim sangrava naquele estreito e traiçoeiro. Enquanto a frota de superfície travava uma defesa desesperada sobre as águas do Golfo, aeronaves IA-18G Growler, aviões de guerra eletrônica, aceleravam em direção ao estreito. Essas aeronaves não carregavam bombas convencionais. Em vez disso, estavam armadas com pods de interferência, ALQ-99, que transformaram o espectro eletromagnético em uma nevasca digital. Em poucos segundos, o enxame perdeu sua mente coletiva. Os Growlers desencadearam interferência de alta potência nas frequências costeiras da Guarda Revolucionária, cegando os radares de busca em terra e, de forma ainda mais crítica, cortando os links de dados criptografados entre as lanchas. O enxame iraniano havia perdido sua abelha rainha. Aproveitando essa cegueira digital, os verdadeiros predadores emergiram das sombras. Dos convéses dos navios de assalto anfíbio, esquadrões de helicópteros de ataque, AH-1Z Viper, a principal aeronave de ataque do Corpo de Fuzileiros Navais, mergulharam rente à superfície da água. Esses cobras do mar voavam em padrão de segmento de terreno a apenas alguns metros das ondas para permanecer abaixo do alcance de detecção de qualquer radar remanescente. Usando sistemas de mira equipados com câmeras infravermelhas de alta resolução e designadores laser, os pilotos dos Viper iniciaram uma eliminação sistemática e implacável. Eles não desperdiçavam munição, priorizavam alvos de alto valor, navios de comando da Guarda Revolucionária e embarcações de ataque rápido equipadas com lançadores de mísseis. Mísseis Hellfire AGM-114, lançados dos pilones dos Viper e guiados por feixes de laser invisíveis, mergulharam diretamente nos tanques de combustível das embarcações iranianas. As lanchas desapareceram em explosões de fogo laranja. Seus cascos de fibra de vidro não ofereciam proteção alguma contra a ogiva em tandem do Hellfire. A frota iraniana, outrora uma força formidável e natural, era agora apenas uma coleção caótica de alvos isolados. Sem comando centralizado, as embarcações de alta velocidade se dispersaram em desordem, colidindo umas com as outras ou disparando mísseis não guiados em tentativas inúteis na escuridão. Mas os comandantes da Guarda Revolucionária em terra permaneciam completamente alheios à ameaça final que se aproximava. Patrulhando a 9.000 metros de altitude acima do Carnificina, um par de caças F-35. Lightning II mantinha silêncio de emissões absoluto. Esses caças furtivos não eram meros espectadores, eram os mestres titireiros, vinculando dados do campo de batalha e alimentando os sistemas de armas. A armadilha se fechava e Teherã estava prestes a descobrir que ser visto significava estar morto. A batalha tomou então um rumo enganoso. As lanchas remanescentes da Guarda Revolucionária iniciaram uma retirada coordenada, fingindo fugir em direção à costa recortada da ilha de Kashmir. Parecia uma vitória para a Marinha Americana, mas era uma armadilha mortal. À medida que os destroyers americanos aceleravam para manter a pressão e expulsar a frota das rotas de navegação, eles estavam sendo atraídos para uma zona de destruição pré-selecionada. Um trecho estreito de água onde a própria geografia se tornava uma arma. De repente, a armadilha se fechou. De bunkers subterrâneos fortificados esculpidos nas falésias costeiras, o Irã desencadeou uma segunda onda de mísseis de cruzeiro antinavio. Estes não eram mais simples drones. Um deles era um míssil de cruzeiro subsônico de longo alcance que rema a superfície das ondas, enquanto o outro era um míssil inteligente que ataca quase verticalmente a partir de cima. Pouco depois, 80 novas embarcações de assalto irromperam de cavernas escondidas, tentando encerclar a frota americana em um movimento de pinça.
Em meio ao caos do ataque de saturação, o sistema Aegis americano atingiu um gargalo de dados, alvos demais, ruído de radar demais, causado pelas ilhas próximas. Foi então que a carta secreta dos aliados foi jogada. Durante semanas, o HMS Dragon, um destroyer britânico tipo 45, havia estado silenciosamente acompanhando a frota. Operava em modo de silêncio eletrônico absoluto. Para os sensores iranianos, o Dragon simplesmente não existia. Mas enquanto os sistemas de radar americanos lutavam com o caos da zona de destruição, o HMS Dragon finalmente falou. Seu radar Samson de múltiplos propósitos, montado no topo de seu mastro cônico inconfundível, acendeu. Ao contrário do radar SPIU-1 americano, que pode ser afetado por interferências induzidas pelo terreno em espaços confinados, o Samson foi especificamente projetado para esse ambiente. O Samson removeu cada camada de interferência, expondo os mísseis de cruzeiro que espreitavam rente à superfície da água. A ordem foi dada. Das 50 tubas de lançamento do Dragon, uma rajada de mísseis Aster-15 e Aster-30 rasgou a escuridão. O Dragon criou uma cúpula de aço cobrindo toda a frota. Cada projétil iraniano foi abatido do céu. A guarda revolucionária percebeu tarde demais. Não havia atraído os americanos para uma armadilha. Pelo contrário, havia caminhado para uma emboscada de serviço conjunto planejada com meses de antecedência. Enquanto o HMS Dragon segurava a linha defensiva, a coalizão passou de uma postura defensiva para uma ofensiva devastadora. Cada minuto que a coalizão permanecia parada no estreito era mais um minuto para o inimigo reforçar suas defesas ao redor da ilha de Karg. Mas eles haviam cometido um erro fatal. Acreditavam estar travando uma batalha navio a navio. Na realidade, a batalha estava sendo dirigida das sombras da estratosfera. O par de F-35 Lightning II, ainda patrulhando em modo furtivo absoluto, ativou o sistema avançado de enlace de dados multimissão. Eles não eram apenas caças, eram o sistema nervoso central da guerra. Contornaram os canais de comunicação costeiros jameados pelo Irã e transmitiram coordenadas de alvo em alta resolução diretamente para os ativos de ataque. Horas após o primeiro disparo, o ataque de precisão começou. Guiada pelo sistema de mira eletroóptica dos F-35, uma onda de mísseis Tomahawk lançados de submarinos distantes e do USS Mason começou a cair sobre o continente iraniano. Não estavam atacando alvos aleatórios, atacavam com precisão cirúrgica. Os centros de comando subterrâneos em Bandarabas, os lançadores de mísseis móveis escondidos em cavernas em Kashem e as estações de comunicação por satélite que permitiam a Teherã monitorar o estreito. Um por um, os olhos do Irã foram se apagando. Na superfície, os comandantes das lanchas da Guarda Revolucionária se encontravam num vazio digital. Suas telas de radar eram apenas estáticas. Seus rádios gritavam com ruído branco sem sentido. Estavam cegos, surdos e presos num canal aquático repleto de cobras do mar furiosas e dragões. Teherã tentou montar uma terceira onda de ataques, mas a infraestrutura havia desaparecido. Os ataques de precisão haviam destruído o centro de comando regional da Guarda Revolucionária. O enxame não havia apenas perdido sua abelha rainha. A própria colmeia estava sendo desmontada tijolo por tijolo. Quando o sol começou a raiar no horizonte, o enxame iraniano que antes havia semeado o terror não era mais uma força ofensiva. Era apenas uma coleção de destroços de plástico reforçado, com fibra de vidro em chamas e sonhos despedaçados, espalhados pelas águas negras do Estreito de Hormuz. A fortaleza impenetrável havia sido penetrada de dentro para fora. O Estreito de Hormuz não era mais uma fortaleza. Havia se tornado um cemitério de plástico sintético em chamas e manchas de óleo. O enxame havia sido desmantelado, mas a missão só estaria completa quando a capacidade inimiga de reagrupar-se fosse completamente eliminada. No ato final, o HMS Dragon manteve sua cúpula absoluta de defesa aérea. Seu radar Samson continuou a tecer uma rede de proteção, garantindo que quaisquer mísseis de longo alcance, lançados desesperadamente de dentro do Irã, fossem abatidos antes de alcançar a frota.
Sob essa proteção, o USS Mason e os esquadrões de Viper avançaram para a limpeza final, caçando sistematicamente quaisquer lanchas remanescentes da Guarda Revolucionária. Naquelas águas estreitas e traiçoeiras, não havia espaço para sobreviventes que pudessem representar uma ameaça de guerrilha para o transporte marítimo global. O golpe decisivo final foi então desferido. A ilha de Karg foi permanentemente neutralizada e a posição avançada de Teherã, naquele diamante estratégico, deixou de existir. Quando o amanhecer se firmou completamente, mais de 90 alvos militares de alto valor haviam sido eliminados. A mensagem daquela noite era clara. Na guerra do século XXI, os números são meras estatísticas quando você carece de controle do ciberespaço. Para a Guarda Revolucionária, foi um desastre de uma geração inteira, a perda total de seus ativos navais. Para os americanos, foi simplesmente mais uma jornada de trabalho no Estreito de Hormuz. Essa batalha prova que o combate moderno não começa quando alguém puxa o gatilho. Começa no momento em que você aparece na tela de radar do inimigo e termina segundos depois de ser localizado. Ao analisar os destroços desse confronto, a arma mais temível não é a capacidade furtiva do F-35, nem o poder de fogo do Viper. É o radar Samson no topo do HMS Dragon. A arma mais temível não são os explosivos, mas a capacidade de enxergar através de tudo. O radar Samson transformou os esforços de furtividade da Guarda Revolucionária em algo risível. Nessa guerra, ser visto é uma sentença de morte. No combate moderno, o maior perigo não é a arma apontada para o seu peito. É o fato de que o inimigo já te viu, está te rastreando e te tem na mira, enquanto você sequer sabe que ele existe. No Estreito de Hormuz, ser visto não é apenas um erro tático, é uma sentença de morte.